Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erivelto Nunes e você está no Universo Cast. Eu sou moreno, tenho 1,75 m, peso 115 quilos, tenho cabelos curtos e grisalhos e olhos negros. Bem, feita a minha autodescrição, vamos ao que interessa. Nesse episódio semanal, você irá conhecer um pouco sobre técnicas de amostragem. Você sabe o que é técnica de amostragem em estatística? Não? Então embarque comigo nessa viagem para aprender um pouco mais. A amostragem é naturalmente usada em nossa vida diária. Por exemplo, caso você queira verificar o tempero de um alimento em uma preparação, podemos provar uma pequena porção desse alimento. Estamos fazendo uma amostragem nesse caso, ou seja, extraindo do todo da nossa população, que é aquele alimento que está sendo preparado, uma parte dele, uma amostra, com o propósito de inferirmos ou avaliarmos a qualidade de tempero do nosso alimento. Em pesquisas científicas em que se quer conhecer algumas características de uma população, também é muito comum observar-se apenas uma amostra de seus elementos. E a partir dos resultados dessa amostra, obter valores aproximados ou até mesmo estimados para as características populacionais de interesse. E esse tipo de pesquisa é usualmente chamado de levantamento por amostragem. Num levantamento por amostragem, a seleção dos elementos que serão efetivamente observados deve ser feita sob uma metodologia adequada, da qual os resultados da amostra sejam informativos, para que possamos avaliar características de toda a população. Então, vamos começar a embarcar nesse mundo. Bem, mas nós também precisamos saber quais são as razões que podem nos levar a fazer um levantamento por amostragem, ao invés de fazermos um levantamento de toda uma população? Bem, a primeira razão é a economia. Em geral, torna-se mais econômico o levantamento de somente uma parte da população. Uma outra razão seria o tempo. Pois numa pesquisa eleitoral, por exemplo, a 3 dias de uma eleição presidencial, não haveria tempo suficiente para pesquisar toda a população de eleitores do país, mesmo que houvesse recursos financeiros em abundância. Uma outra razão que podemos citar aqui é a confiabilidade dos dados. Quando se pesquisa um número reduzido de elementos, pode-se dar mais atenção aos casos individuais, evitando erros nas respostas. E uma outra e última razão seria a operacionalidade. É mais fácil realizar operações de pequena escala. Um dos problemas típicos dos grandes censos é justamente o controle dos entrevistadores. Bem, mas pensando em tudo isso, quando é que o uso da amostragem não é interessante? Você saberia apontar? Bem, vou citar aqui pelo menos 3 situações em que não vale a pena realizar um levantamento por amostragem. O primeiro é população pequena. Sobre o enfoque de amostragens aleatórias que estudaremos em algum instante, a população, se ela for pequena, vamos dizer, algo em torno de 50 elementos, para termos uma amostra capaz de gerar resultados precisos para os parâmetros da população, necessitamos ao menos de uma amostra relativamente grande, algo em torno de 80% da população. Geralmente, é mais relevante o tamanho absoluto da amostra do que a porcentagem que ela representa na população. Voltamos à situação de verificar o tempero de um alimento em preparação, o problema que nós falamos anteriormente. Desde que o alimento esteja bem mexido, uma amostra de uma escolha é suficiente, independente de estarmos preparando uma pequena ou grande quantidade de alimento. Uma outra situação também é a característica da mensuração. Talvez, com a população não seja tão pequena, mas a variável que se quer observar é de tão fácil mensuração que não compensa, então, investir num plano de amostragem. Por exemplo, para verificar a porcentagem de funcionários que sejam favoráveis à mudança no horário de um turno de trabalho,
podemos entrevistar toda a população no próprio local de trabalho. E essa atitude pode também ser politicamente mais recomendável do que qualquer outra. E, por último, a necessidade de alta precisão. A cada 10 anos, o IBGE realiza um censo demográfico para estudar diversas características da população brasileira. Dentre essas características, tem-se o parâmetro número de habitantes residentes no país, que é fundamental para o planejamento do país. Dessa forma, o parâmetro número de habitantes precisa ser avaliado com grande precisão, e é justamente por isso que se pesquisa toda a população. Bem, mas para realizar um levantamento por amostragem, é necessário fazer um plano de amostragem. Um plano de amostragem deve ter bem definidos os objetivos da pesquisa, a população a ser amostrada, tal como os parâmetros que precisamos observar para atingir os objetivos da pesquisa. Num plano de amostragem, devem constar também a definição da unidade de amostragem, a forma de seleção dos elementos e a população e o tamanho da amostra. Isso é muito importante. Bem, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça de deixar o seu like, curtir a nossa página e compartilhar. Até a próxima.